E aí, já que estamos, né, trabalhando na relação entre culpa, abundância, maternidade, eu acho que um bom ponto de partida é por que que a gente é tão assolado pela culpa, né? Por que que a gente convive tanto com esse sentimento, com essa sensação? Isso. A gente trabalha isso, né, Laura, de uma maneira assim, é, a gente acredita e a gente defende essa ideia de que nós mulheres temos uma tendência, né, de sofrer mais com as culpas, né, de ficarmos mais assim tendenciosas a ficar muito dividida com muitas culpas do que os homens, de modo geral, né? Não que isso seja uma regra, mas em função de características do feminino mesmo, né, da maneira que a gente trabalha. Porque, assim, uma das características, né, do feminino é que muitas vezes, quando a gente, por exemplo, vai seguir a nossa vida, a gente fica muito dividida entre olhar para a nossa família de origem, nossa mãe, nosso sistema familiar, as questões que estão ainda envolvendo o nosso sistema familiar de origem e a nossa família atual, ou a nossa vida, a nossa profissão. Quer dizer assim, a maioria de nós fica muito dividida. Todas não, mas a maioria de nós, né? Muitas vezes isso é de uma maneira consciente, muitas vezes isso é de uma maneira muito inconsciente. Então a grande questão é que muitas vezes a gente não sabe para onde olhar, e isso nos deixa divididas e isso nos deixa muitas vezes profundamente culpadas, né? A gente perde a clareza daquilo que é essencial. E com isso a gente perde muito tempo, a gente perde muita energia. E aí, quanto mais dividida a gente fica, né? A tendência é que mais culpa a gente sinta por uma sensação de que a gente nunca está inteiro onde a gente está, né? Quando a gente nunca está presente onde a gente está com a sensação de que a gente sempre deveria estar fazendo algo melhor ou deveria estar sempre fazendo algo que a gente não conseguiu fazer. Depois que chega a maternidade, isso muitas vezes se intensifica, né? Então, por isso que a gente vem trazendo aqui essa questão da culpa, e aí a gente sabe o quanto isso depois se torna uma questão ainda mais importante quando a gente se torna mãe, né? Uhum, certamente. E aí você trouxe um aspecto interessante, assim, que às vezes a gente está achando, trazendo um pouco dessa fala para esse contexto da maternidade, né? Que eu me sinto culpada, porque eu não estou não tô tão disponível para os meus filhos, eu queria fazer mais por eles, eu queria fazer por mim, não consigo fazer. Então, às vezes, tentar trazer um pouquinho mais sobre essa questão dos níveis que a culpa tem, né? Porque a gente às vezes está trabalhando ali, olhando aquela pontinha do que a gente chama de iceberg, né? Do que está ali mais à tona, do que a gente está mais perceptível, mas a culpa tem outros níveis que a gente precisa olhar com o mesmo carinho e atenção, né? Exato, porque o que acontece, né? A Laura trouxe bem essa questão assim que muitas vezes a gente fica angustiada com essas culpas que a gente sente no dia a dia, né? Tipo assim, fico dividida, não consigo dar atenção que eu gostaria e tal. Mas na verdade, quando a gente vai se aprofundar na questão da culpa, né? A culpa é um dos grandes sabotadores da nossa vida. E a maioria, né, se a gente for pensar, muitas das culpas que a gente sente, elas não são tão conscientes assim para nós, né? Especialmente, a gente divide dentro da metodologia Encontre Seu Lugar em nível pessoal, sistêmico e existencial. Então, especialmente quando a gente está em níveis mais profundos, que seria o sistêmico, né, envolvendo questões do nosso sistema familiar, e o nível existencial, que também envolve questões do nosso sistema familiar, né? Muitas vezes a gente não tem consciência. Então, essas culpas acontecem muitas vezes quando a gente acaba fazendo diferente do nosso sistema familiar, quando a gente acaba rompendo, né, buscando maneiras de romper, mas às vezes a gente não sabe a melhor maneira de romper com padrões familiares de dor, por exemplo, de vida pesada, de sofrimento, de escassez. Por isso que muitas vezes a gente se mantém no mesmo padrão de escassez, de dor, de sofrimento, de perdas do nosso sistema familiar. É o que a gente vê acontecendo direto. Na verdade, assim, inclusive, em todas essas coisas que nos abalam muito, né? Se a gente for olhar a fundo, né, tanto da gente quanto do geral, assim, a gente vai perceber questões sistêmicas, geralmente profundas, associadas a dores, a perdas, que fazem com que a gente repita, sem saber, o mesmo tipo de padrão, né? Essa é uma questão. E também quando a gente critica, julga os nossos pais, né? Quando a gente, de alguma maneira, se opõe ao nosso sistema familiar, inconscientemente a gente acaba se sentindo culpada com isso, né? E entra em níveis de autossabotagem. Muitas vezes eu falo assim, não, eu não sinto culpada,
né? Porque eu estou indo contra algo dos meus pais que eu acho que está errado mesmo. E não se trata de estar errado ou certo. Se trata de que quando a gente vai contra as nossas raízes, a gente se sabota. Essa que é a ideia, né? Uma árvore que, que machuca suas raízes, que vai contra suas raízes, ela perde sua força. É a mesma coisa que acontece com a gente. Então, a gente entra em níveis profundos de culpa, inconscientes, que nos fazem entrar em autossabotagens. É isso que a gente precisa ter consciência quando a gente fala de culpa. Sim, e aí você trouxe alguns sinais, né, de que a gente pode estar experimentando a culpa nesse nível mais profundo. Você trouxe o exemplo da autossabotagem, por exemplo, mas a gente poderia Uhum. destacar outros aspectos, né, alguns comportamentos que a gente acaba desenvolvendo que podem sinalizar, né, que a gente está em algum estágio amarrado, né, preso a esse nível de culpa mais profundo, né? Isso. Existem alguns sinais que começam a ser alertas para a gente que talvez a gente esteja presa a questões, a níveis profundos de culpa inconsciente e a gente não está percebendo. Então, assim, as autossabotagens em geral, que é o que a gente, né, já trouxe aqui, mas é essa percepção de que situações de vida difícil, assim, por exemplo, eu dou um passo na vida, uma coisa melhora, outra coisa piora. Melhora uma área da vida, a outra perde. Então, a pessoa que às vezes tem uma ascensão em uma área da vida, né, ela se destaca ali muito no seu sistema familiar, seja financeiramente, seja com sucesso, seja profissionalmente e tal, e aí ela perde em outra área. Então, a pessoa, ela não se sustenta ali. A gente fala, inclusive, dos níveis de autossabotagem, assim, que a pessoa, algumas pessoas começam a ganhar e perdem, então, tipo assim, ou elas ganham dinheiro e perdem dinheiro, né? Por isso que aqui a gente traz, por isso que as culpas têm a ver com acesso à abundância ou não, ou permanecer na escassez, isso é uma coisa, né, que a gente precisa trabalhar e compreender a fundo. Algumas pessoas ganham muito numa área e perdem muito noutra. Então, por exemplo, tem sucesso financeiro e perde relacionamento, perde a família. A gente vê muito, se a gente for parar para pensar, a gente vê muito isso acontecendo, né? E aí você vai ver, são pessoas que se destacaram lá no seu sistema e sentem uma culpa profunda por essa questão, né? Então, são compensações que existem dentro do sistema por culpas inconscientes que a gente carrega. Se a gente não aprende a lidar com elas, a gente às vezes passa a vida inteira nesse processo de ganhos e perdas, né? Algumas pessoas vão, né? O Sérgio usa essa expressão, ele fala assim, como um cometa, assim, elas brilham e depois elas caem completamente, né? Que é o caso que acontece com frequência também em função de autossabotagens. Então, isso tudo, muitas vezes, quando a gente vai olhar, tem questões de culpas inconscientes aí, que envolvem o nosso sistema familiar. Então, todas as vezes que a vida estiver pesada, que a vida estiver travada em algum ponto, solidão, né, uma vida solitária, seja uma solidão real ou uma solidão muitas vezes acompanhada, né, muitas vezes a pessoa ele percebe padrões de sofrimento no sistema familiar dela. Todas as mulheres eram sozinhas ou se sentiam sozinhas. Então, essa pessoa, eu atendo muitos casos assim de mulheres que casadas em situações que teriam tudo para ter uma vida mais leve, mas elas se sentem profundamente frustradas dentro da sua relação, dentro do casamento, dentro de várias situações, ou na vida profissional, porque elas, na verdade, se sentem angustiadas de estarem, assim, inconscientemente culpadas de romperem com padrões, né? Então, todos esses sinais, assim, de vida travada, de muito cansaço, de estagnação, de ganho de um lado, perde de outro, essa coisa que não flui, né? Essa sensação de que trava, ou de que a vida anda muito travada, ou que trava num ponto, destrava em outro, trava em ponto. São sinais, na verdade, de que muitas vezes a gente está carregando culpas inconscientes profundas. E que se a gente não as trabalha, a gente permanece nessa dinâmica, às vezes, a vida toda.